Semana decisiva para desatar os imbrólios sobre o zagueiro Nino. Será que o Palmeiras vai conseguir essa investida neste zagueiro para agora? Será que vai ficar para o meio do ano? Lembrando que tem a concorrência do Fluminense. E tem o Veloso comentando essa história também, achei interessante, quero trazer para vocês aqui. O atacante Bruno Rodrigues tem o seu futuro definido fora do Palmeiras. Ele é aguardado pelo seu futuro clube, futuro ex-clube, para assinar esse contrato. O Palmeiras empata com o Guarani numa blitz danada, mas deixando mais uma vez evidente o quanto essa equipe precisa de reforços. Antes da gente começar, Palestrino, verifica a sua inscrição no canal, o seu like também ajuda muito o nosso trabalho por aqui. E já começando os trabalhos falando desse jogo aí, né? Na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, o Verdão empatou com esse time da Série B aí, o Guarani. O empate garantiu o Verdão a segunda melhor colocação geral. Se o Palmeiras tivesse vencido, estaria em primeiro lugar, mas conseguiu o empatezinho e ficou com a segunda colocação. Nas quartas de final, o Palmeiras vai enfrentar o Capivariano. Já vamos mostrar aqui a arte do TNT Esportes dos confrontos definidos, tá bom? Flaco Lopes marcou o gol alviverde da partida. E neste jogo, o Verdão saiu atrás no placar e conseguiu o empate apenas na reta final do segundo tempo com a entrada dos titulares. E agora, alguns detalhes importantes que eu queria falar com vocês. Quando o Palmeiras ele sai atrás no placar e ele precisa buscar aí o empate ou uma vitória, tem acontecido algo que é bem ruim. O Palmeiras não tem conseguido êxito quando isso acontece. O Palmeiras é aquele time de bolas mais longas, né? Quando o Palmeiras precisa trocar passes, dificulta demais a sua vida. Só que depois que o Palmeiras tomou o gol do Guarani, foi, devemos dizer, uma verdadeira blitz do Verdão pra cima dos caras. Os caras se fecharam literalmente lá atrás e o Palmeiras, ó, foi chute e aquele goleirinho do Guarani fazendo milagre atrás de milagre. Quero falar de alguns jogadores. Vitor Roque não estava muito bem na partida ontem. Tem gente que ficou brabo com o Tigrinho aí. Eu relevo porque pra mim é o jogador de mais destaque do Palmeiras, é o Vitor Roque. Só não tá aí no início de temporada muito bom. E teve um gol lá, cara, que ele recebeu. O gol tava todo aberto. O goleiro do Guarani, no segundo tempo isso já, né? O goleiro do Guarani já tava vendido, já tava rezando pra aquela bola não entrar. Ele me pega a bola, a parte esquerda do gol toda aberta, ele vai e me chuta a bola em cima do goleiro e a bola sai pra fora. Ali era pra ter marcado o segundo gol do Palmeiras e o Tigrinho não teve êxito pra fazer esse gol. Tudo bem, tava ali pressionado pelo zagueiro dos caras, pegou a bola bem truncada ali, a bola veio rápido, enfim, não sei, alguns vão querer passar pano, mas pra mim o Vitor Roque não poderia ter perdido esse gol não. Agora vamos lá, vamos falar de alguns jogadores e aqui os porquês que eu quero trazer pra vocês. Por que o Jefité ao invés do Arthur? Mais um jogo que o Jefité não molha, nem cheira, nem fede. Enfim, é um jogadorzinho. Ninguém justifica a contratação desse jogador até hoje, tá? Ontem ele não comprometeu, é bem verdade, mas também quando o Palmeiras precisou dele também, o cara não conseguiu desenvolver nada. E aí fica a pergunta, né? Joga o Jefité e por que não coloca o Arthur? E não é à toa que assim, o cara não tava desenvolvendo, foi substituído no segundo tempo, o Piquerez entrou, que também não fez muita diferença no jogo, devo admitir, pelo menos na minha opinião, né? E aí a gente gasta uma grana absurda por esse cara e o menino que é da base, o Arthur, não joga. Quer ver um outro exemplo também? O Emiliano. Por que a gente joga com o Emiliano Martinez, que é outro cara que, velho, também não comprometeu ontem o jogo do Palmeiras? Eu não jogo esse empate nas costas do Emiliano, mas é aquele jogador também que não desenvolve absolutamente nada. Palmeiras precisando ir pro ataque, precisando pressionar, o cara não tem um passe assertivo, o cara não tem um passe em diagonal, não tem nada. É um jogador aí que o Palmeiras também investiu pra caramba e tá jogando por causa do investimento, né? Porque eu acredito que o Luiz Pacheco é muito melhor que ele. E aí aqui fica a cobrança pra cima aí da missão técnica do Abel Ferreira, cara. Falou tanto, não vamos contratar para ninguém para esta posição, porque nós temos o menino Luiz Pacheco. Luiz Pacheco não joga.
Ele dá oportunidade pro Emiliano Martinez, mas não dá pro Luiz Pacheco. Pra mim é claro porque o Palmeiras desembolsou uma grana e o Pacheco tá de graça aí, né? É mais uma cria da base que a gente muito provavelmente não vai ver jogar quase nada pelo Palmeiras, né? Lamentavelmente. Ramon Sosa. Olha, permita-me ser sincero com vocês, tá? O cara que contratou, que deu o aval, né? O Abel é um desses caras, mas toda a galera ali que deu o aval e falou o seguinte, não, vamos contratar esse cara. Toda essa galera dentro do Palmeiras merece tomar uma surra de gato morto, até o gato acordar, bicho. Porque eu vou falar um negócio pra você. O Palmeiras gastou 14 milhões de dólares no Ramon Sosa. Alguém me diga qual foi a produção e o retorno técnico que esse cara deu ao Palmeiras até agora. Parênteses aqui, tá? Gente, não é nada pessoal contra o jogador, a gente tem que deixar isso claro porque a galera leva pro pessoal. Tem nada pessoal, a gente tá falando do desempenho técnico do jogador dentro de campo em relação ao que foi gasto em cima dele. Ramon Sosa, mano, 14 milhões de dólares, o cara não tem uma jogada pra dentro, bicho. O cara não vai pra cima, o cara não tem um corte, o cara pega a bola e toca pra trás. Pra que o Palmeiras precisa de um jogador desse ainda pagando 14 milhões de dólares? É brincadeira. Merecem surra de gato morto até o gato acordar, cara. É impressionante, é de deixar o torcedor maluco. Também não comprometeu no jogo de ontem o Ramon Sosa, mas a gente precisava do cara pra atacar, pra ser incisivo, e o cara não tinha nada, velho. Não mostrou nada, pelo menos essa é a minha humilde opinião, deixando muito claro o quanto que o Palmeiras está refém desses erros de contratações do ano passado, velho. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, Jefité, Emiliano Martinez, o tal do Mikael, que já foi aí, graças a Deus, emprestado, foi premiado, né? Foi jogar lá com o Messi lá, a gente sempre fala isso aqui. Ramon Sosa, pelo amor de Deus, gente, vocês erraram demais nas contratações do Palmeiras ano passado e estão tendo que correr atrás do prejuízo agora. Tá aí, ó, o Palmeiras precisando reverter um jogo contra um clube da Série B, que nem se classificou no Campeonato Paulista e com muitas dificuldades para colocar essa bola na rede. Foi uma verdadeira blitz, mas a maioria do tempo você percebe, né, que com esses jogadorzinhos aí de meia tigela do Palmeiras, pô, sinceramente, cara, não são jogadores pro Verdão. Olha, desculpa a indignação aqui, tá? É sempre circulando a bola, o time fechado, circula a bola pra lateral esquerda, depois pra lateral direita, aí não consegue entrar e é balão pra dentro da área. É sempre assim o time do Palmeiras, cara. Reflexo dos treinamentos, reflexos de má contratações, e aí a gente conseguiu, graças a Deus, pelo menos, o empate, né? O Flaco Lopes também não estava muito bem na partida, mas deixou o dele, tá vivendo uma fase muito boa no Palmeiras. Jogadores ruins estão tomando lugares de, deixei anotado aqui, ó, lugares de jogadores da base que poderiam dar um retorno muito melhor ao Palmeiras. Lógico, também é uma incógnita, a gente não sabe, né? Mas o Luiz Pacheco não tem oportunidade, o Arthur não tem quase nada de oportunidade por causa dessas contratações erradas do Palmeiras ano passado, gastando uma fortuna, e aí tem que justificar a contratação, né? Tem que botar os caras pra jogar, e aí a gente percebe aí esse marasmo dentro de campo ontem, tá? O Palmeiras não fez uma má partida, o Guarani também acertou um chute de fora da área, que é o que a gente precisa falar agora, né? Tem muita gente discutindo aí se o Carlos Miguel falhou. Eu tava assistindo o jogo pela TNT, o Veloso, ele acredita, o cara tem capacidade pra comentar sobre isso, afinal de contas ele foi goleiro, né? Ele falou que o Carlos Miguel, na opinião dele, não errou. Não sou ninguém perto do Veloso, mas eu vou falar um negócio pra vocês, hein? 2 bolas, esse cara, ele rebate pro meio, velho. A primeira foi um chute forte, ali até eu desculpo, né? Porque a bola vem bem forte, é bem difícil o cara espalmar pra fora, né? Mas ele espalma, a bola revala no meio da área, vai lá pra fora da área, né, de novo. O jogador do Guarani pega, chuta em cima dele outra vez e ele espalma pra dentro da área de novo, cara. E aí, o Palmeiras acaba tomando esse gol. O Guarani não fazia uma pressão em cima do Palmeiras, o Palmeiras era melhor na partida e os caras acharam esse gol e culminou aí deles fazer 1 a 0 e ficar lá todo retrancado atrás. Fazia sentido pra eles, porque eles estavam se classificando, no final das contas, eles acabaram se lascando com o gol do Capivariano e o empate do Palmeiras. E aí fica a pergunta, o Carlos Miguel falhou, na sua opinião, ou não? Na minha opinião, cara, por mais que o Veloso falou isso, olha, eu acho que o Carlos Miguel falhou sim, tá? Porque pelo menos uma das 2 bolas que ele defendeu, é verdade, aí no terceiro chute acabou tomando gol, pô, uma dessas bolas ele tinha que ter espalmado pra fora, bicho. Né? As 2 bolas ele espalma ali praticamente pro meio, cara. Aí fica difícil, facilitando demais a vida do ataque adversário, né? O Carlos Miguel, eu não volto atrás, tá? Eu acho um bom goleiro, mas desde que ele chegou no final do ano passado, novembro até agora, ele tem se demonstrado um goleiro que ainda precisa evoluir muito
e algumas tomadas de decisão dele são inseguras, né, cara? São inseguras. É o feeling que eu tenho a respeito desse goleiro. E aí a gente emprestou o Everton, que também não tá vivendo boa fase lá no Grêmio, tá? O Everton não tá bem lá no Grêmio. Mas foi um erro o Palmeiras ter dado o Everton pro Grêmio. Dado, hein? Prestou atenção? Dado. Palmeiras deu o Everton para o Grêmio. E agora tá aí, né? Tem gente falando nos bastidores que o Palmeiras tá atrás aí, olhando o goleiro. É brincadeira, né? É umas coisas que, sinceramente, não dá pra entender na diretoria do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras empata esse jogo aí e se classifica, né, pra próxima fase, né? Quartas de final do Campeonato Paulista, que vai acontecer. Aí tá na dúvida, né? Dei uma olhada aí, tinha gente que falava que é no meio de semana que ia acontecer já esse jogo, mas não, tá, gente? Tudo indica que vai ser no próximo final de semana, com horários que ainda vão ser definidos pela Federação Paulista de Futebol. Já no Brasileirão, o Palmeiras entra em campo somente na próxima semana, no dia 25, contra o Fluminense, lá em Barueri, e pode ter estreia de John Arias na próxima quarta-feira. Não nessa, na outra, hein? Que coisa. O colombiano já estreando contra o seu ex-clube, e os fluminenses lá, os torcedores do Tricolor da Laranjeira, tão tudo maluco, pistola com o jogador. E ainda o cara vai provavelmente estrear pelo Palmeiras contra os caras. É brincadeira, a sorte dele é que vai ser na casa do Palmeiras esse jogo aí. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? Não dá pra crucificar o Palmeiras por esse jogo, tá, gente? Não dá. Não é jogo que é parâmetro pra gente ficar aqui cornetando. A gente corneta aquilo que já vem, ó, há muito tempo no Palmeiras, né? E refletiu de novo nesse jogo aí contra o Guarani. O empatezinho garantiu a segunda colocação pra gente, e a gente vai pegar o Capivariano na próxima fase do Campeonato Paulista. E aí, a gente vai olhar isso aqui também, ó. Dá uma olhada aí, ó. Confrontos definidos. O pessoal tá brincando aí, né? O Santos amarelo vai enfrentar o Santos original, vamos dizer assim, né? Novo Horizontino e Santos. Parada dura, na minha opinião, pro Santos, tá? O Novo Horizontino fez uma campanha muito boa nesse Campeonato Paulista, então acredito que o Santos deve encontrar dificuldades contra essa equipe do interior. O Corinthians, na minha opinião, aqui acabou se dando bem. Aqui eu tô especulando o futuro, porque a Portuguesa, tem muita gente já falando isso, e é bem provável que aconteça, deve mandar esse jogo vender, né, o seu mando de campo para outro estádio, para poder arrecadar uma grana maior, né? O Corinthians pode se beneficiar disso, porque vai colocar o seu torcedor em peso também, dependendo de onde a Portuguesa deva mandar esse jogo. Não tá aí certo esse negócio, a princípio vai ser no Canindé, mas deve acontecer essa venda aí de mando de campo da Portuguesa para um outro campo maior, para os caras levantar fundo para eles, e o Corinthians pode ser beneficiado por isso. O Palmeiras pegou o Santos vermelho, né? O Santos do interior, o Capivariano. Para mim, né, com todo respeito ao Capivariano, tá? O Palmeiras pega aí o jogo mais fácil desses 4 confrontos, na minha opinião. Bate na madeira aí, né? Pode ser que esse cara apronte pra cima do Palmeiras, tomara que não, né? Mas acho difícil o Palmeiras perder esse jogo para o Capivariano. E esse jogo, esse aqui promete resenha, rapaziada. Esse aqui, os meus amigos são paulinos vão ficar bravos comigo, mas esse aqui promete resenha. Red Bull Bragantino contra São Paulo, lá na casa do Red Bull Bragantino, no Nabi Abichedi. Esse jogo aqui prepara, São Paulo vai encontrar parada dura, tá? O São Paulo tá fazendo aí uma campanha legal no Brasileiro, né? Tá ali na ponta da tabela, 3 jogos, né, tal. Mas no Campeonato Paulista, o São Paulo aí andou dando uma tropeçada, meu. Esse jogo aí contra o Red Bull Bragantino, pra mim, é o mais difícil. Até mais difícil do que Novo Horizontino e Santos, na minha opinião. São Paulo pegou a broca da vez, hein? Pode render resenha pra todos nós aqui, hein? Pra mim, não é nenhuma novidade o São Paulo sair fora aí pro Red Bull Bragantino. Como também não é nenhuma novidade o São Paulo tirar o Bragantino também, porque o São Paulo tem capacidade, na minha opinião, apesar de todos os problemas que eles estão passando por lá. Mas pra mim vai ser o jogo que pode render a resenha pra todos nós. Quero saber a opinião de vocês aí. Confrontos definidos, não sabemos horários, né? Os confrontos devem ser no próximo final de semana, devido aí o carnaval durante esta semana, tá bom? Agora vamos falar de Bruno Rodrigues. O Palmeiras avançou na negociação do atacante por empréstimo ao Cruzeiro. Ainda neste domingo, né? Antes do jogo aí contra o Guarani, o Palmeiras já tinha esse acerto com essa equipe mineira, chegando a esse acordo verbal com a Raposa pela possível transferência do jogador. Não há nenhum tipo de pagamento palestrino pela saída neste momento, mas o Alviverde ainda pode lucrar com o negócio no futuro.
O contrato dele vai ser válido até dezembro deste ano e há uma opção de compra prevista em cerca de 5 milhões de dólares. É o equivalente a cerca de 26,1 milhões na cotação atual. Um pouco acima aí do que pagou 80% dos direitos do centroavante ainda em 2023. Cerca de 25 milhões de reais. Palmeiras, caso ele faça um bom ano lá pelo Cruzeiro, a gente torce para que ele faça esse bom ano pela Raposa, o Palmeiras lucre aí pelo menos 1 milhãozinho a mais do que pagou por ele, porque aqui o futuro dele ficou bem complicado, principalmente quando ele cavou, né, pra mim a saída dele, quando ele fez aquele jogo sem avisar o Palmeiras, por um clube que eu não vou me recordar, um clube do coração dele lá do Nordeste, ele foi lá jogar após ter se recuperado de lesão. O Palmeiras ficou aí 2 anos recuperando o cara e o cara me faz uma dessa, né, aí a persona não grata, posso dizer assim, né? A diretoria não achou isso muito legal e aí ele, que já não estava muito nos planos do Palmeiras para 2026, aí ele cavou a saída dele. Palmeiras pretende negociá-lo, deve assinar o contrato. Gustavo Soler aí, o jornalista que já foi da Bandeirantes, acho que tá na Transamérica agora, já cravou que o negócio está sacramentado. O jogador, ele é aguardado lá na Toca da Raposa para realizar alguns exames e aí deve assinar esse contrato de empréstimo com o ex-clube dele, o Cruzeiro. Tem tudo para dar certo por lá, tá? Vamos ver se o Tite também não vai boicotar o jogador. Para mim, eu já cravo pra vocês, tá? O Tite não fica no Cruzeiro. O Cruzeiro vai mandar o Tite embora cedo ou tarde, tá? Porque o Tite tá fazendo um trabalho horrível no Cruzeiro. Pelo menos até agora, pode ser que mude, né? Mas se continuar desse jeito aí, se tomar mais 1 ou 2 tacas no Brasileiro, o Tite deve sair por lá. E eu espero, né? Porque esse cara aí, sinceramente, o Tite pra mim, não é aquele técnico primoroso, né? Sinceramente. Bom, mas aí é problema do Cruzeiro, tá bom? Quero saber a opinião de vocês. Bruno Rodrigues, toda a sorte do mundo pra ele. Torço pra recuperação do jogador. A gente sente bastante quando acontece essa tragédia que aconteceu com ele, né? 2 lesões seguidas, complicadas, se recuperou e tomara que retome a sua confiança lá na Toca da Raposa. Não tem nada assinado ainda, mas, cara, 99,9% de certeza que ele vai ser jogador do Cruzeiro neste ano de 2026. E agora, pessoal, vamos lá. Vamos pra novela da vez, né? Porque o Palmeiras não é o Palmeiras se não tiver novela, né? Isso aí já tá aí, ó, de quem que a gente tá falando. A novela da vez é o Nino. Nino, um zagueiro que é muito desejado pelo Palmeiras. E é o seguinte, cara, as informações que circulam aí nos bastidores, nos principais portais, é de que o Palmeiras tá decidido de que é ele, o zagueiro que vai reforçar o Palmeiras este ano. O Palmeiras quer o Nino, é a prioridade número 1. O plano B é o Nino, parece. O plano C é o Nino, parece. É brincadeira. O Palmeiras, quando coloca na cabeça que é um cara, esse cara e ponto. Os caras vão de novela a novela até tentar fechar, e é o caso do zagueiro Nino, né? Ele é prioridade para integrar o elenco do professor Abel Ferreira nessa temporada. O jornalista Flávio Latifi apurou lá pelo All Sports de que o Palmeiras já se acertou com o jogador e seus representantes para uma possível transferência, mas o problema segue sendo a liberação com o Zenit da Rússia, esse time que é casca grossa para liberar jogadores e até para contratar, né? Esse entrave por parte do time russo deve ser somente resolvido no meio do ano. Repercutimos aqui no último vídeo do canal que o jornalista Robson Morelli, lá do portal The Football, afirmou, né, na postagem que ele fez lá, na matéria dele, que o Palmeiras teria feito uma proposta de 15 milhões de euros, o que daria 93 milhões de reais ao Zenit da Rússia. 3 vezes mais do que os russos pagaram ao Fluminense para tirar o Nino de lá. Eu falei na ocasião, no vídeo de sábado, que para mim essa proposta, caso ela seja verdadeira, é uma proposta irrecusável, né, gente? É dinheiro pra caramba pelo Nino, cara. Aí o pessoal vai discutir aí se vale ou não vale. É o seguinte, cara, se o Palmeiras tá decidido que é o cara, tem que ir pra cima mesmo com toda a sua força. Essa é a verdade, tá? E o Palmeiras foi lá e, segundo o Robson Morelli, botou esses 15 milhões de euros na mesa. Eu não vi, devo admitir isso pra vocês, nenhum outro jornalista e nenhum outro portal, tipo o Globo Esporte, o Nosso Palestra, falando sobre essa informação do Robson Morelli. Ela é exclusiva dele e eu confesso pra vocês que eu fiquei na expectativa de ver outros portais falando sobre isso. Não falaram, então trato ainda essa situação como especulação. Também, pessoal, tem salários especulados.
pura especulação isso aqui agora pra vocês também, tá? O pessoal tem debatido aí nos portais da Boca Pequena de que o Palmeiras acertou já o salário com o Nino de 1,2 milhões de reais. Também é dinheiro pra burro, hein? Meu Deus do céu. Como o jogador de futebol ganha dinheiro, é impressionante. E o Palmeiras teria aí, especulação, um salário acertado com ele aí de 1,2 milhões de reais. A gente vai procurar apurar toda essa situação para ver se é isso mesmo que está nos bastidores. Mas a grande novela segue sendo o destrave com o Zenit da Rússia, que segue fazendo jogo duro para liberar o Nino. O jogador tá sendo protagonista por lá, tá jogando pra caramba, né? Eu até entendo por parte dos russos aí essa dificuldade de liberar o atleta. Tem uma outra coisa aqui que eu acho importante repercutir com vocês. Veloso, mais conhecido do que nunca aí pela torcida do Palmeiras, é ídolo do Verdão. Tava comentando aí também no seu canal aí ontem à noite, no domingo. Acho que foi ontem à noite, né? Eu peguei esse corte aqui lá no Instagram e eu achei interessante. Ele tá falando do Nino e tá falando do Danilo também, hein? Olha, já pensou o Palmeiras fechar com esses dois? Seria interessante, apesar de que as duas negociações seguem bem complexas nos bastidores. Vamos ouvir aí o que o Veloso tem a dizer pra nós a respeito do Nino e a respeito do Danilo. Vamos lá, opinião aí do ex-goleiro do Palmeiras. Eu ia falar depois, mas vamos já contar algumas coisas aqui que as informações acabam chegando, né? O Nino tá muito perto de fechar com o Palmeiras ainda aí, nessa janela, ainda nessa janela de transferência. O Nino tá muito perto de chegar, de ser jogador do Palmeiras e o Palmeiras se reforçando cada vez mais, né? Então existe essa possibilidade de chegar mais um zagueiro que seria importante. E o Danilo também tem muito interesse em voltar para o Palmeiras. Isso aí não é novidade. O Danilo, também, né? que está no Botafogo hoje, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro, é artilheiro do Brasileirão, Bom dos de bola. artilheiros, né? Tem muito interesse em voltar para o Palmeiras, porque lá no Botafogo a coisa está meio complicada, né? A gente sabe disso. Então, nomes que podem aparecer, até porque o Palmeiras também liberou o Bruno Rodrigues, né? Já deveria ter feito isso antes, mas aquela negociação que demorou um pouco a sair. Então Falta o Palmeiras assinar liberou ainda. o Bruno também lá para o Mas Cruzeiro. Foram tá 6 jogadores que saíram. 6, né? Aumentou mais essa lista. E agora o Palmeiras só tem 2 contratações confirmadas. Mas outros nomes devem aparecer então. Cria-se uma necessidade de trazer mais gente, né? O Bruno realmente era um jogador que o Palmeiras precisava liberar. Não tem a dúvida. Daqui a pouco o Luigi também tem que seguir, achar um outro caminho para ele. E aí jogadores que vão chegando para deixar esse time ainda mais forte. Bom, tá aí. O Veloso também repercutindo a história do Nino, dizendo que o Palmeiras deve fechar ainda nessa janela de transferências. Pra ser sincero, eu acho difícil, tá, gente? Esse time russo aí é complicado, né, velho? Quando os caras batem o martelo, acabou, mano. É aquilo. Eu não sei se a palavra complicado é a palavra certa, mas os caras colocam, por exemplo, um valor num jogador. Ó, a gente vende o jogador. O valor é 15 milhões. Não adianta você chegar com 13. Os caras não vendem. Você tem que chegar com uns 15 pontos. Fato. Esse é o fato. Aí o pessoal fala que o Zenit é complicado. Não é complicado. É só você pagar o que os caras querem. É isso. E agora, a respeito do Nino, o que os caras querem é o quê? É liberar o jogador no meio do ano. E, obviamente, eles não são trouxas. Eles estão esperando aí uma queda de braço entre Fluminense e Palmeiras, né? Os caras estão esperando um verdadeiro leilão. Mal eles sabem que o Fluminense tá meio quebrado, não tá conseguindo colocar muita grana na mesa. Não à toa não conseguiu aí pagar a proposta que o Palmeiras fez pelo John Arias, né? O Fluminense segue aí no saudosismo, acreditando na palavra do jogador Nino e na identificação que ele tem com o Fluminense. Mas a gente sabe o que manda no futebol, né, rapaziada? Ó, o que manda no futebol é isso aqui, ó, é dinheiro. Se o Fluminense não tiver capacidade pra pagar o Zenit, o que o Zenit quer, e também não tiver capacidade pra pagar um salário que é especulado, tô falando aqui, deixando muito sincero, que é especulado aí de 1,2 milhões que o Palmeiras teria oferecido já acertado com o Nino, é difícil o Nino voltar por saudosismo. Tem que amar demais o Fluminense pra ele deixar de vir ao Palmeiras pra ir pro Fluminense, tá? Então, enfim, essa é a minha opinião. Quero saber muito aí o que vocês pensam de tudo isso. Seria uma baita contratação, estamos torcendo para que isso aconteça, tá? E aí o Veloso também ainda falando do Danilo, ainda existe essa possibilidade aí, só que eu tenho certeza que o John Textor não vai deixar o Danilo sair barato de lá, hein? Vamos aguardar, vamos ver. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários, verifica a inscrição, o seu like é muito importante, hypezinho também para você que assiste a gente pelo celular. Eu volto num próximo vídeo, avante palestra!